Deus te abençoe. Deus escolheu o profeta Jeremias com um propósito muito grande. E que propósito é esse? Lutar contra os príncipes, contra os sacerdotes, reis da época. É muito importante salientar que o profeta Jeremias, ele veio de uma família de sacerdotes. Ele era filho do sumo sacerdote Hilquias. E quis Deus, antes de o profeta ter nascido, já ter santificado ele para esse ofício de profeta. Quando Deus fala com Jeremias pela primeira vez, Deus fala que antes de ele ter saído do ventre, Deus já tinha o conhecido. Antes de ele ter saído do útero, Deus já o havia santificado. Ou seja, existem pessoas que vêm ao mundo com um chamado, com um propósito. Quis Deus, antes da fundação da terra, ter predestinado determinados tipos de pessoas para o seu propósito, para o seu prazer. É muito triste a gente perceber que existem líderes, existem pessoas religiosas que eram para lutar a favor da causa da vida, do nascimento. São pessoas que se levantam contra inimigo, como inimigos de Deus. Pessoas que era para ter mais compaixão, mais amor, porque Deus criou a vida. A gente percebe aqui nesse livro de Jeremias, capítulo 1, que Deus já considera a vida. Deus já considera a vida desde a sua concepção. Já é vida para Deus. Então existem pessoas endemoniadas, mulheres perversas, covardes, que abortam, assassinam. Isso é um absurdo. Isso é um assassinato. O homem não pode concordar com isso. A mulher não pode cometer essa loucura de tirar a vida. A vida pertence a Deus. O salmista Davi falou que todos os dias da vida dele já tinham sido contados por Deus. A gente vê grandes homens de Deus, Jeremias, Isaías também ele relata no seu livro que Deus já tinha o santificado. O profeta Samuel já tinha sido consagrado a Deus no ventre materno. Deus ama a vida, ele criou a vida. Então essas pessoas que cometem tal absurdo, elas vão pagar uma conta muito cara. A continha dela vai chegar. Vai chegar. E ela vai acertar conta com Deus. Então, meu amigo, minha amiga, reflita muito bem do que você tem feito com o seu corpo. Somente você, mulher. Reflita muito bem as escolhas que você está fazendo, os pensamentos que você tem alimentado. O diabo, ele tem assaltado você com vários pensamentos. Você que está grávida, ou você que descobriu uma gravidez. Como é que você vai tirar a vida de uma criança? Como é que você vai fazer esse absurdo? Isso para Deus é assassinato. Quer você se tornar uma inimiga de Deus? Então a ira do Cordeiro vai descer sobre esses tipos de pessoas que não amam a vida. Sabe o que é engraçado? Essas abortistas, elas não amam a vida, né? São a favor, lutam pela causa do aborto. Mas engraçado, as mães delas não cometeram esse absurdo, esse aborto.
essas abortistas estão vivas. Estão vivas. Elas não foram abortadas. Como é que é ridículo isso, né? Como é que é uma covardia? Elas podem viver, vieram ao mundo. Agora as outras crianças não podem vir? Mulheres infelizes, malditas, perturbadas, se não se arrependerem, se não se converterem, vão arder no fogo do inferno por toda a eternidade. Eu venho, através desse vídeo, fazer esse desabafo. A vida do profeta Jeremias foi um bálsamo nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: me tornei o seu inimigo, me tornei inimigo de vocês porque eu falo a verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir verdade não, gente. No contexto aqui de Jeremias, Deus fez ele, se você analisar o livro, é um livro pequeno, o capítulo pequeno de Jeremias, capítulo 1, se você analisar o contexto, Deus fez aquele profeta uma cidade forte, usando uma figura de linguagem, né, uma linguagem metafórica. Deus fez ele uma cidade, uma pessoa forte. Deus falou: oh, não desanime. Se você se desanimar, tipo assim, se você for covarde e não falar a verdade, eu vou fazer você ser envergonhado na frente de todo mundo. Então os próprios sacerdotes se levantaram contra o profeta Jeremias. Outrora, diante do fato, dizendo que ele era da família de sacerdote. Deus tinha escolhido ele profeta. E ele era filho de sumo sacerdote. Então os inimigos surgem da própria casa. Pessoas que têm rótulos de crente, mas a sua essência é de ímpio. Não há vida espiritual. Há uma religiosidade entranhada dentro dela. Então, meu amigo, minha amiga, se conserte com Deus. Você que está fazendo absurdos. Você que é contra a vida. O teu pecado está chegando às narinas de Deus. E isso vai haver consequências. Que o Espírito Santo toque na sua alma, no seu íntimo e coloque dentro de você um arrependimento sincero.